Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. Falamos em nome da Chás Real, a empresa de chá mais antiga do Brasil, 191 anos de história. Em nome da Single, soluções em inteligência artificial, automação e outras tecnologias integradas para o seu negócio. HRA Informática, computadores de alta performance, notebooks e manutenção aqui em Balneário Camboriú. Pé de Pato, tudo sobre camping, pesca e trilhas você encontra na Pé de Pato. E também Energético Lanuit. Estamos aqui recebendo a ilustre presença do pastor Ricardo Bernardes, pioneiro do Legendários no Brasil. É uma grande honra recebê-lo aqui. Tiago, prazer é meu estar fazendo parte aqui desse podcast, né, compartilhando um pouco da nossa história, aquilo que a gente vem vivendo, não somente através do Legendários, que a gente vai falar bastante aqui, mas toda a história que inclui já o trabalho que a gente vem fazendo com homens, com famílias, né, durante todos esses anos. Certamente temos muitas histórias, né, pastor? E estava muito ansioso para fazer esse podcast, ainda mais eu que sou um recente legendário e foi algo transformador na minha vida. Quero falar um pouquinho a respeito disso. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo tem muita curiosidade. Mas antes de nós falarmos propriamente dito de experiências e de transformação, contar um pouquinho dessa história, né? Porque tu é pioneiro do Legendários do Brasil, um movimento até que eu achei que tinha sido criado aqui em Balneário Camboriú, mas na verdade tu trouxe ele de fora para o Brasil. Como é que foi esse teu contato? Como que tu descobriu o Legendários? O Legendários ele surgiu em 2015, então há 10 anos, na Guatemala, através do pastor Chepe Putso. E quando o meu pastor, Maico Abud, ele esteve na Guatemala, ele ouviu falar sobre Legendários. Então ele veio compartilhando conosco um pouco dessa experiência e nós decidimos ir até lá, isso já no ano de 2017, para viver esse desafio, essa experiência lá nas montanhas da Guatemala. E a partir dali a gente começou então a formar um grupo com 10 homens. Nós trouxemos, implantamos no Brasil, aqui em Balneário Camboriú, que é onde tudo começou. E desde então nós desbravamos, fizemos algumas edições e daí começou a se espalhar por todo o Brasil, né? Uhum. Então as pessoas hoje falam de um evento que alguns estão descobrindo hoje, mas na verdade nós já estamos há 8 anos vivendo essa experiência aqui a partir de Santa Catarina. Nossa, já são 8 anos de história, tô legendário 4.500. Isso. E isso me leva a perguntar, qual o número do Chepe? O Chepe é o legendário número 3. Nós temos o legendário número 1, que é Jesus, né? Todos seguimos ao legendário número 1, e o Chepe, que é o fundador, ele é o número 3. Existe alguma razão para o número 2 não ser utilizado? O número 2, inicialmente, ele estava reservado para o pastor do Chepe, que era o Cash Luna. Como ele acabou não participando, ele acabou não sendo usado por ninguém. Então hoje existe esse distanciamento entre o 1 e o 3, né, que não vai ser ocupado por ninguém. Então a partir do número 3 a gente dá a sequência, e eu como primeiro brasileiro tenho o número 4.500, e hoje a gente deve já tá entregando numeração 170 mil e em diante, né? Porque o movimento não para de crescer, sobretudo no Brasil. Eu imagino. Posso dar um balizamento pelo meu. Fiz agora recentemente o top 1240. O meu número é 161.533. Mas é muito interessante essa questão. Eu acredito que Deus tenha planos para todas as coisas, né? Então esse distanciamento ficou algo até bonito, né? De se pular e de se ter, né? Esse distanciamento do número 1, porque ninguém nunca está próximo a ele, porque ele está acima de tudo. Pastor, tem todo o seu envolvimento com Legendários, mas antes mesmo de tu fazer parte desse movimento, de tu ter essa experiência na Guatemala, tu já era pastor aqui em Balneário Camboriú, da Embaixada no Ministério dos Homens. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse teu ingresso, nesse teu chamado para esse Ministério dos Homens. Bom, até mesmo antes de ser pastor, eu já trabalhava com desenvolvimento e transformação de homens, já há 20 anos pelo menos. E durante essa caminhada,
acabou acontecendo o meu chamado ministerial, minha vocação. Então me tornei pastor. Hoje sou pastor dos homens na minha igreja, na Embaixada, já há 12 anos, 13 anos na verdade. Então, à frente dos homens, desenvolvendo, trabalhando com homens, aí surgiu essa ferramenta chamada Legendários, que é uma das ferramentas que a gente tem para desenvolver os homens. E a gente acaba também levando isso para o Brasil. Hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil. Então, o que a gente vê hoje, cada vez mais atual, é essa necessidade de trabalhar com homens. Né? Se você perguntar, por exemplo, para as mulheres, os homens de hoje em dia, a principal coisa que elas vão falar é que falta atitude para os homens. E é sobre isso que a gente já vem trabalhando já há 20 anos. Então, é uma necessidade, é algo que existe cada vez mais, e é para isso que nós estamos aqui, para isso que existem os Legendários também. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que hoje o homem está muito infantilizado. Ele está muito menino. E eu até falei para minha esposa, né, que subiu um menino e desceu daquela montanha um homem. E é interessante por causa que eu sou um cristão de berço e sempre achei que eu era um bom homem, né? Sempre achei que eu tomava as atitudes certas e vi que eu estava completamente enganado. Teve uma experiência, eu não vou entrar nas experiências legendárias aqui, mas eu acho que essa experiência eu posso falar que é algo muito pequeno, muito simples. Eu estava na minha fila e tinha alguma coisa no chão, um objeto, uma sujeira, não me lembro o que que era. E eu olhei para aquele objeto e o legendário que estava ao meu lado falou assim, é seu esse objeto aqui, é seu isso aqui? Eu falei assim, não, recolhe esse objeto. Eu falei assim, não, ele não é meu, agora ele é seu, recolhe esse objeto. E eu fiz uma análise daquilo e pensei, realmente, é sobre isso, sabe? É sobre essa iniciativa, essa postura. Não me interessa que o problema não é meu. Se eu estou diante do problema e eu posso fazer algo para intervir, é minha obrigação, é minha responsabilidade. Os homens de hoje em dia adoram transferir responsabilidade para sua esposa, para Deus. Tudo é culpar, é apontar. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é por causa disso ou por causa daquilo. Sempre tem uma desculpa e nunca assume a responsabilidade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a infantilidade do homem moderno e sobre essa questão dele nunca querer assumir a sua responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma história, conta que os elefantes na África, eles estavam invadindo as aldeias. E era algo incomum, que não havia acontecido até então. E eles começaram a analisar por que aqueles elefantes mais jovens estavam invadindo lugares que até então eles sequer pisavam. E eles foram pesquisar e eles viram que os elefantes mais velhos estavam sendo mortos para a retirada do marfim. Então, com a ausência dos mais velhos, os mais novos perderam a referência. E eles começaram a acessar lugares que eles não deveriam acessar. O que a gente vê hoje para os homens é uma ausência de referência. Eu vou te dar um exemplo. Qual é a escalação da seleção brasileira hoje? A gente não sabe, talvez um ou outro jogador. Nem a gurizada ao certo hoje sabe. Há uns anos atrás, a gente sabia quem era o goleiro, o zagueiro, aqueles que ficavam de fora da convocação. Porque até nos esportes hoje, falta a referência. Quem é a referência de um esportista? Quem é a referência política? Quem é a referência, sobretudo, dentro do lar? E quando a gente tira isso de um menino, ele vai crescer sem saber aonde deve pisar e o que deve ser feito. Como antigamente se aprendia uma profissão? Caminhando com os mais velhos. Você ficava ali ouvindo, aprendendo a negociar, a vender, a honrar a palavra, ao que não fazer. O próprio Jesus, ele aprendeu um ofício quem? Com seu pai. Então a referência foi sendo roubada do homem. E hoje não tem ninguém que diz pra gente assim, ó, a partir do momento que você vê isso no chão, a responsabilidade é tua. Então a gente vê meninos caminhando em corpos de homens, faltando atitude. E volta a falar, é isso que as mulheres estão exigindo, é isso que a sociedade está cobrando, mas os homens não sabem o que fazer. Por quê? Porque eles não tiveram referência e eles não sabem o que deve ser feito. Então eles estão perdidos nos seus casamentos, nas suas famílias, nos seus negócios. Eles estão focados em coisas que eles talvez saibam fazer, mas no principal, aquilo que é o principal para eles, eles já abriram mão,
porque eles não sabem qual caminho a ser seguido. E aí a gente começa a colocar ferramentas para que o homem possa descobrir isso. Então o que falta hoje, na verdade, é uma referência. Vamos lá, a gente fala sobre mentores. E eu acho isso algo incrível. Precisamos de mentores. Quem é o seu mentor financeiro? Ah, é o fulano, é o ciclano. Mas quem é o teu mentor como pai? Quem é o teu mentor como marido? Quem te mentoria na tua vida espiritual? As pessoas acabam esquecendo do principal. Elas investem tempo, investem recursos naquilo que deve ser investido, mas abrem mão daquilo que é o principal na vida delas. Eu acho que a falta da figura do pai na formação da família, dos filhos, ela mais, não querendo ser machista na minha colocação, não que o homem tenha mais importância, mas a figura, o papel do homem na família, ele é fundamental porque toda a estrutura da família ela está alicerçada na figura de um homem. Eu mesmo tive a ausência do meu pai na minha criação e isso teve reflexos trágicos e muita coisa eu tive que compensar sozinho, mas às vezes nesse sozinho acaba te criando outros problemas, que é o fato de tu não confiar nas pessoas, às vezes te afasta e te atrapalha o teu relacionamento com Deus, tu passa a ter uma desconfiança de tudo, porque tudo que tu aprendeu em relação a pai é que o pai te trai, o pai te abandona, o pai te fere, e isso atrapalha muito na nossa formação, e eu acredito que hoje nós estamos vivendo numa geração que tem muito essa ausência de pai na sua criação, então é muito importante tu ter primeiramente uma experiência como um Legendários, que vai ser uma abertura de portas, um direcionamento, uma cura inicial, e tu andar ao lado de pessoas, como tu mencionaste, que possa ser esse teu mentor. É muito importante tu ter um líder. Eu tenho sempre pastores ao meu lado que ministram sobre a minha vida, com os quais eu possa ter a segurança de me abrir, que isso é muito importante também, tu não pode se abrir com qualquer pessoa, e que ele possa, principalmente que os princípios dele possam me dar uma palavra que muitas vezes não vai ser a que eu vou querer ouvir, mas vai ser a certa, porque esse é um papel do pai também, de corrigir e de orientar. Sim, existe até um pensamento errado dentro da própria igreja, onde as pessoas dizem, não olhe para o homem, que o homem é falho. Vamos para a Bíblia. Eu fico imaginando aquele momento que o apóstolo Paulo, na minha imaginação, aquele momento ele bate no peito e ele diz, ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se você não puder olhar para a minha vida e imitar a minha caminhada em direção a Cristo, alguma coisa está errado. Então a gente precisa parar com essa conversa de que não olhe para o homem. Não, olhe para um homem que conduz a sua família da maneira correta, que caminha com Deus, que tem caráter, que tem princípios, que pode errar e vai errar, porque a Bíblia não esconde erros. Mas o próprio Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, errando várias vezes. Mas ele sabia a quem recorrer, ele sabia se quebrantar diante de Deus, ele sabia buscar a Deus. Então as pessoas precisam parar de falar isso, não olhe para o homem. Aí a gente vê lares disfuncionais, onde existe o divórcio. Infelizmente esse número cada vez mais cresce. Onde o pai se ausenta do seu lar. Mas muitos pais permanecem em casa ausentes. Ausente da criação, ausente da influência dos filhos. Então eles vão crescer sem a referência. Uma mulher, ela não tem como substituir a figura masculina. Por mais que hoje as mulheres se dediquem, se doem, se entreguem, porque um homem se ausentou, mas ela não tem como se substituir. Não tem como ela se colocar nessa posição. Vai fazer falta. Aí você acaba influenciando num homem já adulto, porque se ele não teve referência, muitas vezes ele não vai saber como replicar a paternidade. Aquele foi o modelo errado que ele aprendeu. Então a gente precisa trabalhar com relação a isso. Porque quando um homem sai de casa, ele está tirando aquilo que a sua família tem de mais valor, que é a presença de um pai. Ah, mas às vezes não tem como seguir. Ok, mas saiba que será um prejuízo irreparável que você está causando no coração da sua esposa e que você está causando no coração dos seus filhos. Ficarão as marcas e haverá consequências duras que os seus filhos vão ter que lidar no futuro.
Eu acho que hoje um grande problema são as pessoas não levarem os seus compromissos até o final. Sempre desistindo no primeiro entrave. Nada na vida é fácil. Um relacionamento não é fácil. Eu estou casado há 21 anos e nesses 21 anos tivemos muitas dificuldades, muitas coisas para superar. Mas eu acredito que tu não pode abrir mão de algo só porque tu tem uma dificuldade. O relacionamento, o casamento, ele é algo que foi feito para ser para sempre. E quando tu vai falar aquelas palavras no altar, tu está estabelecendo um compromisso com a família da tua esposa, um compromisso com a tua esposa, mas sobretudo um compromisso com Deus. E toda vez que tu abre mão do teu casamento ou que tu faz alguma falha quanto a isso, tu não está falhando com a tua esposa, contigo, tu está falhando com o próprio Deus. Tu está quebrando um voto, um compromisso que tu estabeleceu com Deus. E é muito importante hoje os homens terem esse senso de levarem os seus compromissos a sério, de honrarem a sua palavra, né? Tem honra. O homem, ele necessita de honra, ele quer honra, ele espera honra, mas ele mesmo se desonra. Toda vez que ele trai a sua esposa, toda vez que ele tem um pensamento omíscuo, né? Toda vez que ele cai na pornografia, toda vez que ele mente, que ele passa para trás das pessoas, não, vou só falar uma mentirinha aqui, fazer um justizinho aqui, um jeitinho brasileiro. Então, tudo isso ele está trazendo essa desonra para si. Então, muitas vezes o homem busca a honra, mas ele mesmo não a detém, ele mesmo não a conquista. Você quer ver uma coisa? Vou dizer uma frase aqui e vou explicar ela. O menino faz o que quer, mas o homem faz o que precisa ser feito. Você pegar uma criança com 8, 10 anos, às vezes ela não quer ir para aula, ela quer comer besteira, ela tem algumas opções na vida ainda. Mas a partir do momento que a gente se torna um homem, a gente não tem mais escolha. A gente precisa assumir a responsabilidade. E o casamento é feito por renúncia. Se você não renunciar, não tem como você ficar casado. Os dois precisam abrir mão, porque são pessoas diferentes, com constituição diferente, biologicamente, os pensamentos, em tudo. Agora, se eu não renuncio, eu também não tenho como caminhar com Deus. Aí as pessoas não querem renunciar na sua caminhada com Deus, elas pulam de igreja, elas arrumam desculpas. Aí as pessoas não renunciam nos seus relacionamentos, elas colocam a culpa no outro. E elas ficam tentando se conectar a pessoas que vão atendê-las, que vão supri-las, sendo que o casamento é algo completamente diferente. Eu preciso negar a mim mesmo, preciso completar o outro, porque se eu não for feliz, eu não vou ter como tornar o outro feliz. Então envolve algumas coisas que as pessoas hoje não querem abrir mão. As pessoas querem tudo e não querem abrir mão de nada. Aí não tem como o casamento dar certo, não tem como caminhar com Deus, porque eu não conheço um evangelho que não existe renúncia. Se Jesus diz, quer me seguir? Toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo. Aí vem caminhar comigo. Jesus não diz, não, vem cá que tu vai receber tudo. Não. Porque as pessoas querem encher as suas mãos, mas não querem abrir mão do que tem ali. Querem carregar aquilo que elas desejam, não querem carregar aquilo que Deus deseja para a vida delas. Então, o casamento é isso, é renunciar. O menino faz o que quer, o homem vai fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona. Ser homem é assumir um compromisso, é assumir um posicionamento. Inclusive, eu aprendi recentemente, até porque aqui eu abro as coisas, não tenho porquê de ficar querendo parecer ser mais forte do que os outros. Embora eu tenha uma criação cristã, isso não me torna um super-homem, pelo contrário, até às vezes te deixa acomodado. Porque tu fica muito sentado em cima daquela coisa assim, não, eu sou bom, eu sei das coisas. Eu sempre fui um cara assim muito birrentinho. Então, e eu aprendi que o papel do homem é de pacificar o seu lar. Então, se tu tem um conflito, é tu que tem que buscar a solução desse conflito e não apontar, não, é a minha esposa que tá errada, é isso que tá errado, é aquilo que tá errado. Meu irmão, não interessa quem esteja errado, é o teu papel pacificar, é o teu papel ser o primeiro a ser humilde, é o teu papel ser o primeiro a chamar então todo mundo para orar, é o teu papel tentar conciliar, tentar fazer alguma coisa diferente. Então, muitas vezes o homem ele gosta de reclamar,
mas ele não assume o papel dele, porque muitas vezes o papel dele é um papel que não é a opção mais bacana para ele, mais fácil para ele. Requer muita renúncia, requer muito abrir mão do orgulho. E eu acho que o orgulho é a principal coisa que afasta o homem de Deus. E no momento que o homem afasta de Deus e começa a confiar no seu entendimento, é quando tudo começa a se desestruturar. Perfeito. Tu quer ver? Eu vou te dar um exemplo sobre os papéis aqui. Um exemplo prático. A gente chega na casa de uma família. Aquela casa está desorganizada, está suja. De quem que a gente vai cobrar a responsabilidade? Por mais que queiram contar uma história diferente, a gente vai cobrar da mulher. Porque é o papel da mulher. Organizar, limpar. Essa é a função dela. A forma com que as crianças estão vestidas. Da mesma forma que a gente entra nessa casa e encontra a panela vazia, a família não tem o que comer, a gente não vai esperar que a mulher dê uma solução. A gente vai esperar do homem. Que ele vai sair, ele vai dar um jeito, ele vai se virar. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque é o papel de cada um. Existe um complemento, um auxílio, sim. O homem pode auxiliar em casa, organizar, limpar, mas não é responsabilidade dele. A mulher pode auxiliar, a provisão pode, mas não é responsabilidade dela. Então a gente não pode abrir mão daquilo que é o nosso papel principal. A gente pode passar um momento difícil como família, mas o papel precisa estar muito claro. Quem é o provedor? Quem é a auxiliadora? Então, quando a gente abre mão disso, a gente vai ter problema. Porque a gente vai encontrar uma família disfuncional. A gente vai encontrar uma mulher sobrecarregada. Porque ela está fazendo aquilo que ela não foi feita para carregar, para suportar. A gente vai encontrar um homem acomodado, porque ele está escondido, fora da função dele. Então as coisas precisam estar muito claras. Por isso que a mulher não pode estar acima do homem, ela é a auxiliadora, ela é a ajudadora. E tudo aquilo que a mulher quer é um lugar de proteção, é um lugar de segurança para ela, é um lugar onde ela não está sobrecarregada. Hoje a gente começa a ver um movimento inverso do feminismo, porque o feminismo ele se prova que não dá certo. Porque a mulher ela não suporta. Quem é a coluna? É o homem. A mulher ela não consegue aguentar o tranco daquilo. Ela não foi feita para isso. E a gente começa a ver agora uma reversão desse movimento, onde a mulher o quê? Ela quer estar ao lado do homem, auxiliando o homem, mas ajudadora e auxiliadora, é aquilo que a palavra diz. Agora, quem tem que suportar o peso, quem tem que aguentar o tranco, isso é o homem. Não existe algo diferente. É a constituição de cada um. Foi para isso que nós fomos feitos. Certamente. Pastor, eu tive oportunidade de já participar de diversas mentorias, de diversos retiros espirituais, e o problema da pornografia é algo que se repete muito e, inclusive, me surpreendeu bastante em saber a quantidade de homens e como essa temática se repete. A pornografia. Por que a pornografia ela é um mal tão presente na vida do homem moderno? Eu vou te dar um exemplo. Se você vai comprar um pneu para o seu carro, chega lá, tem um cartaz de uma mulher seminua, porque é a forma de prender a atenção do homem. A pornografia é algo que não prende somente o homem, mas prende a mulher também hoje em dia. E cada vez mais jovens. Se você pegar meninas e meninos 10, 12 anos, eles provavelmente já viram mais pornografia do que um adulto com 50 anos durante toda a sua vida. Está disponível no celular. Está disponível em qualquer momento. Como é que se prende a atenção de uma pessoa? A pornografia, ela gera o quê? A dopamina, é um vício. A pessoa não consegue se livrar daquilo. Aí traz consequências no seu casamento, na sua vida sexual, no seu relacionamento com Deus. Mas é uma forma que encontraram de prender o homem, amarrar ele a isso. Porque eu vou dizer algo, nós temos os nossos hormônios, nós temos os nossos desejos. Agora a gente precisa canalizar da maneira correta. Então isso é uma forma de escravizar o homem. E a grande maioria dos homens está presa a isso hoje. Por quê? Você vê como é que chegava a pornografia na vida de um homem antigamente? Através de uma revista que o pai do amigo tinha, que ficava escondida. E quando ele acessava aquilo, era uma grande descoberta. Hoje as crianças têm um celular que de uma forma subliminar,
tudo envolve pornografia. Como eu falei, você vai comprar um pneu pro teu carro. O que tem a ver uma mulher seminua com pneu? Mas por quê? Porque é a forma de reter a atenção. Então o inimigo ele paga muito caro para isso. Quanto é que custa um anúncio na final da Copa do Mundo para estar lá estampada a sua marca? Uma fortuna. Por quê? Porque ali os olhos estão voltados. E é uma forma de prender a atenção. É uma forma de embutir na vida das pessoas aquilo que você deseja. E da mesma forma a pornografia tem feito isso. Tem roubado a inocência das crianças, tem roubado o prazer, o desejo sexual de casais hoje. Porque não é algo que afeta somente a vida dos homens, mas afeta a vida das mulheres. É um vício. E prende realmente a vida das pessoas. E é algo que a gente precisa trabalhar contra. Por quê? Porque está disponível frequentemente para a gente. E a gente precisa ter atenção com esses detalhes. Né? Então, a pornografia é algo que tem acabado com os homens hoje, acabado com os casamentos. Casais que vivem juntos, mas já não têm uma vida sexual ativa. Por quê? Porque se deixaram levar pela pornografia. É, por isso que é muito importante o homem sempre caminhar ao lado de um líder, de um mentor ou de irmãos que tenham um propósito, estejam caminhando em Cristo para poder auxiliá-lo nesses momentos de fraqueza, e é muito importante ele poder se abrir e não carregar isso para si, porque quando a gente carrega as coisas sozinhos, a gente está suscetível a cair e permanecer caído. Agora, quando a gente permite que um irmão nos ajude, né, auxilie a gente a carregar a nossa mochila, a ajudar a gente a dividir essa carga, nós conseguimos superar isso, e é muito importante essa questão. Em relação à questão hoje em dia também dos homens, né? Os homens carecem muito de cuidados do seu corpo. Sabemos que tão importante quanto a mente, quanto a nossa parte espiritual, é nós cuidarmos do nosso corpo. Afinal de contas, o nosso corpo, né, é a casa do Espírito Santo, é a casa em que nós habitamos, e muitos homens hoje são relapsos, né, em relação à sua saúde. Eu mesmo sou um ex-obeso, então emagreci 39 quilos com dieta, exercícios físicos, e isso trouxe uma nova qualidade de vida para mim. Também na questão hormonal, que eu me sentia morto e achava assim que eu era aquilo. E daí até o meu treinador falou, em relação até quem perde muito peso, tem um desbalanço hormonal, ele falou assim, cara, tu tá com desbalanço hormonal. E daqui a pouco é como se eu tivesse de novo vivo, sabe? Tô feliz de novo, tô disposto, e muitos homens passam por isso, e é algo muito importante de ser falado, né? Uhum. Tu vê que os homens, eles têm 50% a mais de chances de morrer de câncer do que as mulheres. Dependendo da faixa etária, a gente tem 4 vezes mais homens morrendo do que mulheres. E o homem, muitas vezes pelo orgulho, ele não cuida da sua própria saúde. Ele troca o pneu do carro, ele troca o óleo, ele cuida do carro dele, mas ele não cuida da própria saúde, que é o principal capital que ele tem. Porque se o homem não cuidar da saúde, ele vai deixar sua família na mão, várias coisas. Hoje existe um movimento, né, e o Legendários faz parte disso também, porque para ir para a montanha ele já precisa de um exame médico. Quando ele volta da montanha, ele desperta para a questão da atividade física. Mas os homens estão cuidando um pouco mais. Mas é um preconceito que existe. Um preconceito de buscar um médico. Questão hormonal, por exemplo. Já ouviu falar da crise dos 40? Uhum. Geralmente é quando começa a separar e tal. Mas dá para fazer uma correlação com relação à testosterona do homem. Que a partir de 30, 35 anos, ele já começa um declínio hormonal. Testosterona, por exemplo. E quando o homem perde a testosterona, não é questão somente da libido, do apetite sexual. A testosterona, ela se torna o hormônio da caça, do ímpeto, do homem que vai desbravar. E quando o homem perde isso, ele se acomoda. Aí ele começa a achar que o problema é o casamento, que o problema é a esposa, que o problema é o trabalho. Aí ele quer se aventurar para se redescobrir novamente. Quando na verdade é só uma questão hormonal. Quantos casamentos nós atendemos que eles querem se divorciar e na verdade eles estão desregulados na parte dos seus hormônios. Que quando a gente consegue equilibrar, volta o amor, parece.
Mas na verdade não é nada disso, porque nós somos uma máquina. E se essa máquina não estiver em perfeitas condições, ela não vai conseguir entregar aquilo que é necessário. Então existem homens desistindo da vida, desistindo do casamento, desistindo de projetos, só por uma questão hormonal, só por não ir ao médico. Porque às vezes tem um sintoma e esse preconceito ele vai empurrando com a barriga. Então, eu, por exemplo, todos os anos eu faço um check-up completo, a cada 6 meses eu estou no médico. Por quê? Porque é uma necessidade que eu tenho. Eu preciso estar bem para quê? Para deixar as pessoas à minha volta bem. Então, é essencial que um homem se cuide. Né? A gente vê os CEOs, os grandes líderes, grandes empresários, eles começam a se cuidar, porque senão você não consegue entregar. Hoje, principalmente aqui em Balneário, né? A gente tem projetos com idosos, os idosos querem vir morar aqui, a gente começa a ter uma qualidade de vida, então a gente vai vendo as pessoas vivendo muito mais. Mas não é sobre quantos anos você vai viver, mas é de que forma você vai chegar até lá. Sim. A gente não pode ficar perdendo massa muscular, senão daqui a pouco vai ter problema. O próprio Alzheimer, né, ligado à questão de musculatura, principalmente da parte dos membros inferiores. E por aí a gente pode falar muitas coisas, mas o homem que não se cuida, ele está correndo risco. Ele está abrindo mão de uma qualidade de vida. Certamente, até porque nós estamos vivendo cada vez mais tempo e a grande questão é como nós vamos viver esses anos todos, né? Se nós vamos viver que nem antigamente o vovozinho caiu, quebrou a bacia, ou o vovozinho forte ali, que não é nem vovozinho mais, né? Que já é, já é outro padrão de vida, e eu acho muito importante, porque isso reflete em toda a qualidade de vida, a tua disposição para o trabalho, como que tu vai poder vivenciar com teus netos, enfim. Pastor, são muitos anos, né, de Legendários, agora inclusive estamos fazendo um top especial, celebrando os 7 anos dos pioneiros aqui no Brasil. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que vai ser esse top e como é que tem sido, né, toda essa caminhada até aqui. A gente vai ter essa edição agora especial, de 7 anos do primeiro top. Já temos o Legendários há 8 anos aqui. Estamos recebendo homens de várias partes do mundo, né, para prestigiar, para viver essa experiência. E esse é o lugar de onde nós implantamos para todo o Brasil. Hoje, desde Manaus, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, a gente abriu muitas trilhas, muitas frentes de trabalho através da equipe aqui. Existem muitos homens sendo ativados, homens encontrando o seu potencial, homens vivendo uma poderosa experiência com Deus através daquele projeto que foi iniciado aqui em Balneário Camboriú, né? Nós somos honrados e dentro do Legendários mesmo nós implantamos outras ferramentas, como a gente tem o Legado, onde o Legendário participa com seu filho ou a sua filha na montanha. Nós implantamos também o REM, que é onde o Legendário vai com a sua esposa, vive uma experiência de 2 dias. E aquilo que a gente tem vivido no Brasil hoje é algo surpreendente. O Brasil despontou como o país com o maior número de legendários. Hoje nós já passamos há um bom tempo a própria Guatemala. Hoje o Brasil é a referência naquilo que diz respeito a legendários. Daqui foram levados através dos brasileiros para a Europa, para o Japão, agora na África. Estamos com um projeto entrando em Dubai também. Então, tudo aquilo que acontece no Brasil, ele vai sendo expandido, levado para o mundo, né, através do Legendários Global aí também, essa ferramenta que tem transformado tantos homens. Pô, que maravilha, tem sido um grande mover, né, um grande avivamento dos homens no Brasil através dos Legendários. É algo muito impactante, eu posso falar com propriedade, porque mudou minha vida, me impactou e me deu uma causa para lutar, uma esperança, não que eu não tivesse, mas quando tu vê que tu tem um exército de homens com o mesmo propósito e que está ali como o teu irmão para caminhar junto contigo, aquilo te dá uma motivação. Então, inclusive fica o convite para todos aqueles que estão nos assistindo e que ainda não são um legendário, para fazer. Fala aqui com propriedade alguém que já chegou em algum momento a questionar sobre a essência desse movimento. Eu posso dizer que ela é algo de Deus. E quando Deus está no negócio, não é à toa que ele prospera, não é à toa que está hoje em
todos esses números, né? E cada vez mais pessoas fazendo fila para poder participar, que é algo que traz, né, um novo ressignificado para a tua vida, como o teu papel, como homem, como servo também, que é uma coisa que a gente aprende muito, né? O nosso papel, que não é sobre a gente, né? É sobre servir o nosso próximo, é sobre servir a Deus, e quando nós servimos, nós somos honrados por Deus, né? É isso aí. O Legendários ele surgiu para atender uma demanda. Nós homens, nós estávamos em dívida na nossa casa, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, na sociedade. E o Legendários surgiu justamente para isso, para ativar o homem, fazer o homem descobrir o seu verdadeiro propósito. Então, nesse desafio de 72 horas, a gente passa por algumas atividades, passa por desafios, e a gente se conecta com aquele grupo de homens que está ali. Ali no Legendários, a gente leva o homem a viver o seu verdadeiro potencial. É onde ele descobre aquilo que ele é capaz, aquilo que Deus tem para a vida dele. E quem mais divulga o Legendários são as esposas. São aquelas mulheres que diziam: os homens não têm mais atitude, precisa dar um jeito nesses homens, porque os homens de hoje em dia isso, os homens de hoje em dia aquilo. E quando os homens voltam da montanha, a gente vê o resultado, a prática daquilo. Não existe nada místico ali na montanha. Nós só não compartilhamos da nossa experiência porque a gente quer que o homem ele chegue ali para viver de peito aberto, para viver a experiência de uma forma completa. E qual é o propósito que ele retorne da montanha? É que os frutos aconteçam dentro da casa dele. Que ele não abandone a sua casa, a sua família, que ele caminhe em integridade, em retidão. Por exemplo, nós temos os 24 nós do Legendários, onde são basicamente os nossos mandamentos, que regem a vida de um legendário. Agora, qualquer homem, ele pode ir à montanha, mas é aquilo que ele vai viver a partir dali. Como ele vai colocar em prática? A gente diz, um legendário, ele deixa sempre o lugar melhor do que quando ele encontrou. O coração da sua esposa precisa estar melhor do que quando ele chegou na vida dela. A vida dos seus filhos precisa estar melhor, porque você está passando por ali. Você vai na padaria, aquele lugar tem que estar melhor porque você passou por ali. Porque se a gente fizer esse trabalho, a gente vai conseguir mudar a realidade do nosso país. Porque não importa o que homens maus tenham feito na nossa nação. O que importa é o que nós vamos escrever a partir de agora. Então existe um exército de homens tementes a Deus, que estão fazendo a diferença. E talvez por isso a gente tenha sido tão combatido. Combatido por aquelas pessoas que não viveram a experiência, combatido por aquelas pessoas que não entendem o propósito, e combatido por pessoas que não compactuam dos mesmos valores que a gente tem. Porque os nossos valores é temer a Deus, é ser fiel, honrar a nossa casa, a nossa família. É por onde a gente passar, como nós dissemos, escrever uma história digna de ser contada. Daqui a pouco eu vou sair daqui, vou passar por algumas pessoas, mas eu tenho que escrever ali uma história digna de ser contada. Nem sempre a gente erra, mas a gente sabe que está na direção certa, porque nós estamos todos seguindo ao legendário número 1, que é o Senhor Jesus. Então, você homem, talvez você tenha que parar de comer na mão de outras pessoas, de ouvir coisas que não têm transformado a sua vida. Experimenta, vai lá, tira suas conclusões. Decida você aquilo que você quer para a sua vida. Não dependa mais dos outros. Talvez você e a sua família mereçam a tua melhor versão. E lá na montanha, porque nós gostamos dos resultados, né? Mas nem sempre nós queremos viver os processos. Qual é o processo que você precisa passar para alcançar o resultado que você quer para a sua vida? Tu sabe, pastor, existem alguns pontos de virada na vida de um homem. Vou pegar os meus. Quando eu estava na minha casa, às vezes eu reclamava para minha mãe do almoço. Oh, vai ter isso de novo? Daí quando eu saí para trabalhar, que eu comi literalmente o pão que o diabo amassou, eu falei: mãe, tu me desculpa, qualquer coisa que a senhora faça é maravilhoso, porque o que eu como ali fora é terrível. O segundo ponto de virada foi quando meu filho nasceu. Antes, onde é que está o meu negócio na geladeira? Onde é que está o meu docinho? Não existe mais meu docinho, é o docinho. Não, esse aqui é pro meu filho. A prioridade passou a ser o meu filho. Aí passou aquele egoísmo, aquela coisinha besta que eu tinha. E o terceiro ponto de virada na minha vida foi o Legendários.
porque o Legendários me fez ver a importância daquilo que eu tinha, e principalmente daquilo que eu tinha há muito tempo. É impressionante como tu vê o valor do teu casamento, como tu vê o valor da tua família, como tu vê o valor de tudo aquilo. E eu te digo, para todo homem que passa pelo Legendários, a coisa que é mais desesperador para ele é entrar na igreja lotada e não achar a sua família, que ele fica assim, meu Deus, onde é que eles estão? Será que eles estão aí? Não estou vendo eles, será que eu vou encontrar eles? Porque tu fica naquele desespero assim, e, e é engraçado que é só quando tu reflete sobre tu perder, sobre tu não ter a tua família, que tu dá valor para ela. Porque na montanha a gente tem a possibilidade de falar com vários outros homens e às vezes eles falam assim, tem alguns que estão lá que estão querendo reconciliar, que já perderam a sua família. E tu fica naquela, meu Deus, eu tenho a minha família e não estou valorizando. E não estou trabalhando nisso. E você que está me ouvindo, pare para refletir o que seria a tua vida sem a tua esposa, sem o contato com os teus filhos. Porque quando nós estamos naquela embriaguez momentânea ali, tudo parece maravilhoso. Ah, é sair com os amigos, vou tomar uma bebida, vou dar uma escapadinha, uma traiçãozinha. E depois quando tu vê tudo que tu perde, tudo aquilo que aquilo significa para ti, o que realmente tem importância na vida, porque se a gente for analisar, o que tem importância na vida, no final das contas, não é o teu carro, a tua carreira, o que tu deixou para trás, o teu patrimônio. O que tem importância para a vida é o teu relacionamento com Deus e a tua família. No final das contas, todo mundo vai falar essas duas coisas. É Deus e a minha família. E são as coisas que a pessoa mais ignora e que o homem mais despreza e não valoriza ao longo de toda a sua vida. É verdade. A gente tem muitas histórias, né? De homens que sobem a montanha para restaurar o seu casamento, poder voltar para casa. Alguns, infelizmente, não têm mais tempo, né? Mas eles podem escrever uma história diferente. Mas é sobre a manutenção que a gente dá. Porque quando as coisas estão bem, às vezes a gente acha que não precisa. Mas é o encontro com Deus, é o encontro consigo mesmo, despertando valores, princípios. A gente falou agora há pouco sobre a referência. Quem é a tua referência como homem, como pai, como marido? Talvez você esteja precisando dessa experiência para ir até lá e descobrir. A gente tem, dentro da palavra Legendários, a gente tem 3 letras que estão unidas, que é o D, o A e o R, dar. Legendário é sobre isso, sobre dar. É o que nós podemos dar, não aquilo que nós podemos receber. É aquilo que nós podemos dar para a sociedade. A gente teve, ano passado, infelizmente, aquela situação no Rio Grande do Sul, onde nós fizemos uma convocação no Brasil, colocamos 1.000 homens. Lá na Ubra de Gravataí, montamos um QG. E ali nós começamos a auxiliar as pessoas. Chegávamos a ter 20, 30 voos, coletas de helicóptero na base que a gente montou. Ao ponto da Cruz Vermelha, Defesa Civil virem tentar entender o nosso formato de trabalho. Porque nós replicamos aquilo que nós fazíamos na montanha. E ali a gente ficou quase 30 dias ininterruptos, auxiliando as pessoas, abençoando as pessoas, dando. As pessoas que estavam à volta ali, tinha um condomínio, um Alphaville próximo, as pessoas forneciam marmitas para a gente e queriam entender o porquê que a gente estava lá fazendo aquilo. E muitos homens foram para a montanha através do nosso testemunho, através daquilo que a gente fez. Então, se existe uma necessidade, nós Legendários precisamos estar ali, porque nós somos uma resposta de oração. Aonde existe uma necessidade, nós precisamos estar. E é isso que nós aprendemos na montanha. Nós falamos sobre dar a vida pelos nossos amigos. Porque a Bíblia diz que não existe amor maior do que isso, do que dar a vida pelos seus amigos. E ali nós estamos dando por amigos que muitas vezes a gente não conhece, mas que têm uma necessidade. São várias ações sociais que nós fazemos para auxiliar as pessoas. Porque aquilo que a gente recebe é tão grande que a gente precisa transbordar, que a gente precisa passar adiante. E é isso que essa geração, que é a nossa geração, está carente. Porque os mais jovens precisam olhar para a gente e dizer: eu quero ser igual àquele cara. Eu quero chegar onde ele chegou. Eu quero tratar a minha esposa do jeito que ele trata a esposa dele. Eu quero honrar os meus filhos do jeito que ele honra os filhos dele.
Eu quero servir a igreja. Eu quero amar a Deus do jeito que Ele faz. Essas são as referências que eles precisam. Porque são filhos de pais órfãos, filhos que não têm referência alguma, que simplesmente estão sendo jogados pela vida e invadindo aldeias erradas, que eles não deveriam sequer estar pisando. Mas, na verdade, eles são um fruto de uma irresponsabilidade de um homem que passou pela vida deles, de um homem que se ausentou e não foi referência para aquele jovem que está crescendo. E a gente tem escrito uma história completamente diferente, através do nosso testemunho, através da nossa vida e por onde a gente tem passado. E a gente só começou o trabalho que tem que ser feito. É um legado de muito amor. Posso falar com propriedade também das enchentes, porque eu fui um dos afetados pelas enchentes. Foi algo assim, sem precedentes, terrível. Eu vi pessoas mortas, vi muita tristeza, muita injustiça e corrupção no meio da tristeza, o que é pior, e ter um exército de homens com propósito, homens servindo o legendário número 1, né? Homens que estão segundo o coração de Cristo, é algo que o Brasil precisa. E essa doação, né? Essa servidão, esse amor de alcançar isso para as pessoas genuinamente. É até por isso que me fere um pouco, assim, às vezes as pessoas que não entendem vêm com palavras negativas, mas eu acredito que tudo aquilo que é bom sempre vai levantar pessoas para falar algo mal, para tentar denegrir, para tentar manchar algo que é positivo, porque não é da vontade desse mundo que esses homens se posicionem. Pelo contrário, a agenda global é que a família seja destruída, porque é o propósito de Deus, e que a figura do homem seja sucumbida. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas pessoas e tantas calúnias que muitas vezes são levantadas acerca do movimento. As pessoas que falam, elas não viveram a experiência. Elas não passaram pelo processo. E elas não compactuam dos mesmos princípios e valores que a gente. Então, Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Essas pessoas não estão ajuntando conosco. Na verdade, elas estão espalhando. Nós não caminhamos com esse tipo de gente. Agora, hoje é errado ser homem. É errado ser hétero, pai de família, fiel à esposa, ser um homem de caráter. Você é tido como um homem tóxico. Há pouco tempo atrás eu acompanhei um menino de 7 anos na escola, onde a menina falou para ele de uma forma gratuita, você é um homem tóxico. Uma garota de 7 anos que fala para um menino de 7 anos, você é um homem tóxico. Provavelmente ela não sabe o que ela está falando, mas ela é fruto de uma influência. Alguém que já está colocando na cabeça dela que a masculinidade é tóxica. Na verdade, o mundo precisa de masculinidade. O homem precisa da força do homem. Precisa do caráter do homem. Mas hoje, como tu falou, essa agenda global trabalha contra. Por quê? Porque sabe que se o homem se posicionar, a família estará guardada. A família estará protegida. A igreja será forte. A sociedade terá valores e princípios. Então, tentam colocar que é errado ser homem. Mas a gente vê um movimento contrário nascendo. A gente vê recentemente o próprio chefe do exército americano dizendo, olha, agora basta. Você precisa ter preparo físico, você precisa ter cara de homem, postura de homem. Por quê? Porque em tempos difíceis são os homens que vão salvar. Em tempos difíceis são os homens que vão se posicionar. Eu vou te dar um dado. Na frente de batalha, as tropas de elite das Forças Armadas estão retirando as mulheres. Por quê? Porque elas não foram feitas para aquilo ali. Talvez alguém julgue essa minha fala como que eu estou dizendo de uma forma pejorativa, um demérito para as mulheres. Não. Mas é que num momento de pânico, no momento de uma carga de desafio, a mulher ela acaba não conseguindo entregar ou se posicionar da forma que um homem se posiciona, porque ela não foi feita para aquilo ali. E por que existe esse movimento contrário hoje? Porque está se provando que não deu certo, não é assim que deve ser. As mulheres são excelentes em muitas coisas que os homens não são. Por isso que nós somos um complemento. Uhum. Quando Deus diz, olha, eu fiz algo maravilhoso, mas não é bom que o homem esteja só.
Eu vou fazer uma ajudadora, vou fazer um complemento para ele se tornar perfeito. E aí cria a mulher. Homem e mulher, eles são complementos. Um ajuda o outro. E se a gente entrar nessa guerra, ninguém vai se dar bem. Agora a gente precisa entender que o homem tem um papel, que é exclusivamente dele, que ninguém mais tem como ocupar. Agora, as mulheres ocupam porque homens estão omissos. Não se posiciona, aí a mulher é obrigada a se posicionar. Mas ela se posiciona o quê? Estando sobrecarregada numa função que não é dela. Infelizmente acontece muito isso. A mulher tem que cumprir um papel que deveria ser do homem. Certamente o homem ele precisa se posicionar e precisa se submeter a Cristo. Um homem que ele toma sua posição e submete todas as suas decisões a Cristo, ele vai conseguir edificar um lar e conduzir a sua família no caminho correto. Nós temos um quadro aqui que é chamado 1 Minuto, onde eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que tu me desse algumas respostas rápidas, certo? Certo. Qual o papel do homem na família? Todo, coluna. E qual o papel de Cristo? É a cobertura, o cabeça. Por que os homens hoje em dia eles não assumem o seu papel? Porque eles não foram treinados para isso e trabalham para que eles realmente não ocupem o seu papel. O homem é influenciado a não ocupar. Ele é levado a abrir mão. Chegam a dizer para ele que é errado fazer algumas coisas que eram obrigação dele. Certamente hoje tem se desvirtuado muito, né? Qual é que é o papel do homem, inclusive de forma dele achar errado desempenhar o seu papel, claro, sempre estando embaixo da vontade de Cristo. Qual o maior inimigo que pode se lançar na vida de um homem? O pecado. O pecado ele tem o poder de destruir a vida de um homem. Ele começa agradável, mas ele vai corrompendo, destruindo, ao ponto do homem ser completamente destruído e não conseguir desempenhar o seu papel. Sabemos que o Legendários é algo que tem o poder de abrir a mente do homem, de transformar ele. Mas eu sempre falo que a verdadeira luta é depois que ele desce da montanha. Como um homem pode permanecer no seu propósito e não voltar a pecar ou não desistir de um processo de santificação? O homem só ele é uma presa fácil. A primeira coisa que o inimigo ele vai querer fazer para te derrotar é te isolar, te tornar um homem solitário, onde você não vai abrir os seus problemas para ninguém. Quando o inimigo ele consegue te isolar, ele vai te atingir facilmente. Agora, o homem ele não foi feito para caminhar sozinho. Embora, quanto mais a gente cresça na liderança, quanto mais a gente cresça em alguma área da vida, a tendência é que a gente acabe ficando mais solitário. Mas é onde a gente tem que ter mais cuidado. Porque Davi, ele foi derrotado dentro do palácio, quando ele deveria estar na guerra. E quando um homem foge da guerra, ele busca palácios no sentido de comodismo, no sentido de estar fora do seu propósito, ele vai ser facilmente destruído. Então um homem só ele é uma presa fácil. A primeira coisa que o inimigo vai fazer é te isolar, te colocar sozinho. Porque quem confessa a tentação não vai precisar confessar um pecado. Quem tem alguém para abrir o seu coração não vai precisar expor a sua vergonha. A própria palavra de Deus diz que é melhor andar em dois do que estar só, né? A unidade faz a força, até porque quando um irmão cai, o outro pode ajudar ele a se erguer, e se tu está sozinho, tu vai ficar, vai permanecer caído, né? Em relação um pouco à relação com o homem, com o dinheiro e com o senso de ajuda, qual o papel do homem em relação a poder ajudar o seu próximo? É dever dele fazê-lo? O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é algo bom na vida do homem. Só que ele é um bom servo e um péssimo senhor, né? Como dizem. Quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você tem como ajudar. E a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. É melhor você estar numa posição de doador do que como necessitado. As pessoas julgam muito a prosperidade por aquilo que elas têm. Mas, na verdade, a prosperidade é pela sua capacidade de ajudar o próximo. Agora, a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando você entra no avião e as pessoas dizem, primeiro você coloca uma máscara em você para que depois você possa auxiliar a pessoa ao lado. Então o dinheiro, ele vai te servir para que você possa servir outras pessoas. E é dessa forma que um homem deve caminhar, pela sua generosidade,
pela forma com que ele vai transbordar da maneira correta. Eu acho que se trata muito sobre isso, né? Sobre dar, que nem tu tinha falado anteriormente. Muitas pessoas têm a ganância de querer encher, né, celeiros e ficar com aquela riqueza que nada dela nós vamos levar dessa vida, né? Então é sempre importante a generosidade, a gente poder ser a diferença na vida do próximo, que é o que Deus sempre busca de nós. Qual é que é a importância do homem ler a Bíblia? É o manual. É aquilo que vai conduzir a vida de um homem. Porque a Bíblia é um livro cada vez mais atual. É um livro que vai servir como um guarda-reio até para o homem. Porque em algum momento a gente pode derrapar, mas se houver aquele guarda-reio, ele vai nos manter no lugar correto. É o nosso manual de vida, é a nossa referência, é para onde a gente tem que seguir. Porque muitas vezes nós vamos querer tomar decisões naquilo que a gente acha, mas não é sobre nós. É sobre aquilo que a palavra de Deus diz. É o manual do fabricante. Eu diria que as respostas para todos os problemas da vida e para tudo que tu busca orientação está dentro da Bíblia, e é impressionante como as pessoas não fazem uso dela, e se fizesse, seria um homem muito sábio. É isso aí. E para fechar, pastor, queria que tu deixasse uma palavra para os homens que estão nos assistindo. Ser homem não é uma escolha. Ser homem é algo que já está sobre nós. Nós não somente nascemos biologicamente como homens, mas nós nascemos com um propósito. Existem alguns P's que envolvem a vida de um homem. Prover, que não é somente financeiramente. Proteger, que não é somente fisicamente. Promover, que as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família sobretudo, de que forma eles serão impulsionados a crescerem. Mas existe um P que eu acho que fala muito a respeito de um homem, que é a pressão. O homem foi feito não somente para suportar pressão, mas para exercer pressão. Desde o momento que a gente nasce, existe a lei da gravidade, que já nos pressiona para nos manter no chão. Mas não é sobre essa pressão, é a pressão que nós vamos exercer no mundo. Como esse mundo vai se tornar ou ficar depois que nós decidirmos exercer pressão? Pressão através do nosso propósito, do nosso chamado, pressão através da nossa masculinidade, pressão através do nosso servir, através do nosso doar, pressão através do nosso amor. Então, ser homem é isso. Não ficar acuado, sendo pressionado, mas pressionar da maneira correta, com aquilo que Deus já colocou dentro da gente. Ser homem não é uma escolha, é um chamado, é uma convicção que a gente precisa ter. Exatamente, e é na pressão que o homem mostra aquilo que realmente ele é, e é onde ele tem que mostrar o seu posicionamento. E finalizando, eu gostaria de te deixar alguns presentes. Primeiramente aqui, em nome do nosso patrocinador, a Chá Real, a empresa de chá mais antiga do Brasil, está deixando esse mix aqui para o pastor. Muito obrigado. Para estar lhe acompanhando aí nas suas viagens lá em casa. A esposa sempre agradece também, eles gostam muito. Obrigado, muito obrigado. E também aqui um presente dos nossos amigos da La Nuit, uns energéticos aqui, que como tu é um homem da disposição, um homem da montanha, tá precisando sempre de uma energia, né? Obrigado, olha só, aqui ó, já vamos desfrutar. Desfrute o caminho com ele. E um presente pessoal meu, que esse aqui não poderia faltar, que eu gostaria de te dar a maior honraria aqui do nosso podcast, que é esse presente aqui. Obrigado, Tiago. Só quem é legendário sabe o valor disso. Só que é legendário. Né? As pessoas que não são estão assistindo assim, o que é isso? Seja um legendário, tu vai descobrir a importância e a honraria desse presentinho aí. Obrigado, Tiago. Deus abençoe. Que Deus honre grandemente a tua vida cada vez mais. Amém. E a você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer pela sua audiência. Curta para que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possíveis. Coloque aqui no comentário as tuas dúvidas ou marque aquele amigo que tu quer que seja um legendário. Não deixe de se inscrever nesse canal, tem episódio novo toda semana. E um forte abraço para vocês. Pastor, se quiser deixar as tuas palavras finais. Deus abençoe cada casa, cada família, cada homem que está nos assistindo aqui. Não abra mão do teu chamado, né? Aprenda a pedir ajuda, auxílio, mas não abra mão daquilo que Deus confiou para ti. Deus abençoe. Nos vemos numa próxima. Até mais.